Quer receber um palpite com a odd 1,88, isso mesmo, 88% de lucratividade? Eu vou dar esse palpite para vocês no jogo do Fluminense em casa contra a equipe do Argentinos Júnior, jogo que vale vaga para a próxima fase da Copa Libertadores. É só você ficar comigo nesse vídeo, vou fazer a análise dele, vou trazer o palpite gratuito para vocês e vou trazer também análise e palpite de outros jogos. Mas grava, porque esse vai ser o melhor palpite do jogo do Fluminense contra o Argentinos Júnior. Eu sou o Pedro Feitosa, trader esportivo, e decidi criar essa comunidade para poder compartilhar conteúdo gratuito com vocês. Tem R$5 na descrição desse vídeo, é só clicar no link, fazer o seu cadastro e garantir os seus R$5 agora mesmo. Isso mesmo, beleza? Vamos embora que a semana tá só começando. E vamos começar a semana com a análise de jogo da Libertadores. Está aí na tela para vocês, Atlético Paranaense jogando em casa contra a equipe do Bolívar, isso mesmo. No jogo de ida, o Bolívar meteu uma goleada no Atlético Paranaense, meteu lá um 3-1, mais ou menos goleada, né? Tudo bem. Ficou aí 2 gols de diferença e o Atlético precisa reverter esse placar jogando no seu estádio. Um detalhe que precisa ser ressaltado é a questão da altitude, mas o Bolívar é um time que vem jogando muito bem. Eu assisti o jogo do Bolívar contra a equipe do Palmeiras e acreditem se quiser, até mesmo no jogo que aconteceu em São Paulo, ainda assim o Bolívar conseguiu jogar bem. Então é um time aí que vem apresentando um futebol interessante. Mas para esse jogo, trabalhar a vitória do Atlético Paranaense é uma boa opção, porém odd muito baixa. Trabalhar aqui mais de 0,5 HT, essa na minha análise é a melhor opção para esse jogo, principalmente para trabalhar numa aposta múltipla. Por quê? Como o Atlético Paranaense tem 2 gols de diferença para poder tirar em cima do Bolívar, ele vai jogar no ataque insistentemente desde do início, desde o princípio, e o Bolívar deve jogar ali fechadinho, tentando segurar a sua vantagem. Então, para uma aposta múltipla, mais de 0,5 no primeiro tempo é uma boa operação. Outra operação aqui, para trabalhar uma unidade seca, mais de 2,5 gols a 1,57. Além de ter saído 4 gols no primeiro jogo, o Atlético Paranaense precisar tirar uma vantagem de 2 gols de diferença, os dois times têm padrão de over goals. O Atlético Paranaense marcou gols em 80% dos seus últimos 10 jogos, over 1,5 nas últimas 6, over 0,5 HT, um gol no primeiro tempo em 80%, e do outro lado, muito parecido os números também do Bolívar. Over 1,5 também em 80% e over 0,5 HT também em 80%. Então, análise para o jogo do Atlético Paranaense e Bolívar é um padrão de over goals para esse jogo. E para o segundo jogo dessa terça-feira, temos aí o Fluminense jogando em casa contra a equipe do Argentinos Júnior. Galera, só uma pausazinha antes de fazer a análise desse jogo do Flu e Argentinos Júnior. Estou aqui com a camisa do Manchester City para poder falar que essa semana retornam os campeonatos europeus. Então essa semana todinha eu vou gravar os vídeos aqui do canal com uma camisa de um clube europeu diferente, beleza? Deixa aqui embaixo nos comentários qual é o campeonato que você mais gosta de operar. Qual é o campeonato que você tem a maior assertividade? Qual é a base? Eu vou pegar aqui, baseado nas respostas de vocês, campeonatos europeus, beleza? Eu vou pegar baseado nas respostas de vocês e aquele campeonato que tiver um número maior de respostas, eu vou focar em trazer mais análise de jogos desse campeonato para vocês, beleza? Então deixa o feedback aqui embaixo. Vamos lá, Fluminense contra Argentinos Júnior. No jogo de ida, o Fluminense conseguiu arrancar um empate. Isso mesmo, o jogo terminou 1-1. E nesse jogo de volta, o Fluminense não perdeu 8 dos últimos 10 jogos, menos de 3,5 nas últimas 10 partidas. Fluminense que me deu aí bons greens no sábado. Inclusive eu trouxe aqui a análise para vocês que a gente bateu lindo no jogo do Fluminense contra o Palmeiras no sabadão. Coloquei ali, trabalhei mercado de under, né? Menos de 3,5 gols, menos de 13,5 escanteios, bateu tranquilo, mais de 80% de lucro.
Para esse jogo do Fluminense, eu poderia trabalhar sim aqui uma vitória do time do Fluminense jogando em casa. Com uma vitória simples, o Fluminense já avança para a próxima fase, mas o jogo contra o Argentino é sempre embaçado e por isso eu vou trazer aqui uma aposta criada para vocês. Internacional de Clubes, Copa Libertadores. Estou aqui no site da Aposta Ganha, onde eu dei R$5 gratuito para vocês. E vamos aqui no jogo do Fluminense contra o Argentino Júnior. Eu vou aqui em criar aposta e o primeiro mercado que eu vou trazer para vocês é esse aqui, ó, equipes. Eu quero colocar que o Fluminense ele vai ganhar pelo menos um dos tempos do jogo aqui, ó. Fluminense para vencer um dos tempos. Bora, abre. Não tá abrindo. Deixa eu ver aqui. Agora foi, ó. Então vamos lá. Equipes Fluminense para vencer um dos tempos. Agora foi, boa. Sim, Fluminense para vencer um dos tempos. Odd de 1.42 e vou trabalhar naquele padrão de gols do Fluminense, que foi abaixo de 3.5 gols em 100% dos seus últimos 10 jogos. Olha que odd interessante deu aqui, 1.88. O Fluminense ele só precisa ganhar um dos tempos e ter menos de 3.5 gols na partida. Para você que é iniciante e ainda não entende como é que é esse mercado de ganhar um dos tempos, é o seguinte. Vamos dizer que o primeiro tempo terminou 1-0 para o time do Argentino Júnior. No segundo tempo, se o Fluminense vencer o segundo tempo por 1-0, a partida terminar empatada em 1-1, apesar do empate no final do jogo, ainda assim a gente teria batido a nossa operação. Por quê? Porque nesse caso o Fluminense ganhou o segundo tempo, entendeu? Ele perdeu o primeiro tempo por 1-0, ganhou o segundo tempo por 1-0 e no final do jogo terminou empatado. Eu vou dar um outro exemplo. Terminou o primeiro tempo do jogo do Fluminense contra o Argentino Júnior, 1-0 Flusão, gol de Cano lá, show de bola, já bateu a nossa operação de ganhar um dos tempos, independente do resultado do segundo tempo, a nossa operação já bateu ali no primeiro tempo. Então, veja o valor para o Fluminense ganhar pelo menos um dos tempos. Poderia trabalhar uma vitória do Flu? Poderia. Mas jogo contra o Argentino, Libertadores é sempre complicado. Mas para o Fluminense ganhar pelo menos um dos tempos, eu vejo o valor e aí consegui aqui conciliando com essa operação de under goals, menos de 3.5, uma odd de 88% de retorno. E assim como prometido, palpite gratuito na tela, falei para vocês que era um palpite com 88% de retorno. Isso mesmo, eu fiz ali uma aposta criada, onde eu coloquei Fluminense para vencer um dos tempos e menos de 3.5 gols. Mercado esse que vem acontecendo em 100% dos últimos 10 jogos do Flu. Nos últimos 10 jogos do Fluminense, o mercado de menos 3.5 ele aconteceu. E no caso dessa operação, desculpa, a gente nem precisa que o Fluminense vença a partida. Ele só precisa vencer pelo menos um dos tempos. Beleza? Então tá aí o palpite gratuito na tela. Coloquei aqui, ó, uma unidade, minha unidade é de 1.000, odd de 1.88, retorno de 1.880. Esse é o palpite para a gente iniciar mais uma semana lucrativa aqui no nosso canal. E vamos à análise de mais um jogo de Libertadores. Temos aqui Internacional jogando em casa contra a equipe do River Plate. No jogo de ida, o Inter jogou bem, saiu na frente, mas depois acabou tomando a virada. Vou dar uma olhada aqui com vocês nos números de Inter e River Plate. O Inter não ganhou nas últimas 7 partidas, teve mais de 2.5 gols nas últimas 3. O River marcou gols em 80%, marcou 2 ou mais gols em 70% dos seus últimos 10 jogos, também teve over 2.5 nas últimas 3 e teve pelo menos um gol no primeiro tempo em 90% dos seus jogos. Qual é o padrão que eu consigo encontrar aqui em comum entre Internacional e River Plate? O primeiro padrão é o padrão de over goals. É uma partida, no mínimo aí, para mais de 1.5 gols, essa é uma opção. Porém, a opção que eu mais identifico o valor é sair pelo menos um gol no primeiro tempo. Primeiro, a necessidade do Internacional de reverter a derrota que teve na Argentina. Segundo, o River Plate é um time que vem fazendo muitos gols. Se o Internacional ele se abrir demais durante o jogo para poder buscar reverter a desvantagem da derrota na Argentina, pode acontecer inclusive de tomar um outro gol e aí ficar muito mais difícil. O River tem o padrão de fazer gols no primeiro tempo, over 0.5 HT em 90% dos seus últimos
10 jogos. E pela necessidade do Internacional em fazer gols, eu vejo muito valor nessa operação aqui. Para sair pelo menos um gol no primeiro tempo com 44% de retorno, essa odd é uma odd excelente para juntar com qualquer outra operação e você mandar uma dupla aí com uma unidade. Beleza? Detalhe, esse mais de 0.5 HT não precisa ser necessariamente do Internacional. O gol tanto pode ser do Inter quanto pode ser do River. Pedro, com 10 minutos de jogo, o River foi lá, fez um gol. A gente bate ou a gente ainda tem que aguardar terminar o primeiro tempo? Já bateu, esquece. Aconteceu o gol no primeiro tempo, a gente já bate a nossa operação. Temos dois times aí com padrão de over goals, tem a necessidade do Internacional de buscar o placar e tem um River Plate que vem marcando muitos gols, marcou 2 ou mais gols em 70% dos seus últimos 10 jogos. Essa é a análise para esse jogão da Libertadores de mais um brasileiro contra mais um argentino. E para encerrar a nossa terça-feira, o nosso início de semana, trazendo para vocês aqui uma análise de um jogo da Sul-Americana, é isso mesmo. Temos o Fortaleza jogando em casa contra a equipe do Libertad. Olha como o futebol é interessante. Fortaleza foi ao Paraguai e conseguiu vencer a equipe do Libertad, que vinha numa sequência muito positiva. Observe, o Libertad não perdeu 9 dos últimos 10 jogos. Qual foi a única derrota do Libertad dos últimos 10 jogos? Justamente para o Fortaleza em casa. Aí o Fortaleza pega seu aviãozinho e vem parar aqui em Goiânia para jogar contra a equipe do Goiás. O que se imagina? O Goiás dentro da zona de rebaixamento, o Fortaleza vem de uma vitória fora de casa, é um time que tem um elenco melhor do que o elenco do Goiás, na minha análise. O que se espera? Que o Fortaleza não perca esse jogo, mesmo jogando em Goiânia. Simplesmente o Goiás deu um vareio de bola. É um termozinho para dizer assim, jogou muita bola, mereceu a vitória, ganhou por 1-0 da equipe do Fortaleza, mas poderia até ter feito mais gols. Goiás jogou muito bem e conseguiu vencer a equipe do Fortaleza. O que é que a gente consegue perceber com isso? Que é um time que vive uma instabilidade, vive de altos e baixos, bons jogos, maus jogos, bons jogos, maus jogos. Isso inclusive tem se refletido na própria classificação do time no Campeonato Brasileiro. Mas para esse jogo aqui, é um jogo de Sul-Americana, é uma outra história, vira a chavinha do Fortaleza, porque agora ele joga em casa contra a equipe do Paraguai. Só que qual é a diferença? Ele já joga com a vantagem de ter vencido fora de casa. O Fortaleza ele precisa administrar o seu resultado, jogar na boa, dá para jogar nos contra-ataques, jogar explorando as deficiências do Libertad, que vai ter que se expor mais para poder tentar reverter o placar negativo que teve dentro de casa. Para esse jogo aqui, além do Fortaleza ter que jogar administrando um resultado, ainda existe o padrão de under goals, ó. Menos de 3.5 gols em 90% dos últimos 10 jogos do Fortaleza. Ambas marcam não em 90 nos últimos 7 jogos do Fortaleza. Libertad não perdeu em 9, marcou em 8 e também se repete o padrão aqui de menos de 3.5 gols em 90% dos jogos. Geralmente, quando você tem um padrão muito forte se repetindo nesse under 3,5, essa odd ela vem mais ou menos ali baseada em 1.17, 1.18 ou no máximo 1.20. Só que eu já dei aquela olhada antes de trazer para vocês e ela tá 1.30, ou seja, ela tá uma odd interessante para se trabalhar. Por quê? Se é um padrão que se repete em 90% dos jogos das duas equipes, o Fortaleza ele só precisa administrar o resultado jogando dentro de casa. Existem grandes possibilidades desse jogo terminar com menos de 3.5 gols, com essa odd aqui de 1.30, odd legal, interessante para a gente fazer aquela entrada múltipla. E esse é o melhor palpite para o jogo entre Fortaleza e Libertad. E dessa forma aí, galera, finalizamos mais um vídeo de análise de jogos. Dessa vez, dessa terça-feira, começando aí mais uma semana. Hoje mandei o palpite gratuito no jogo do Flusão, jogando em casa contra a equipe do Argentino Júnior. Coloquei ali para ganhar um dos tempos e coloquei mercado under de gols. Não acredito que vai ser um jogo de placar elástico. Acredito aí, inclusive numa vitória do Fluminense no jogo, mas preferi trabalhar um pouco mais safe com a vitória do Fluminense em um dos tempos, beleza? Valeu, galera, vamos embora, vamos pra cima e tomara que o Flusão ganhe não só um dos tempos como o jogo, é melhor time brasileiro passando de fase, beleza? Tamo junto!